Além do Dia do Aposentado, hoje também se comemora 100 anos da Previdência Social no Brasil. O repórter Vinícius Mecenas vai destacar agora para a gente os avanços e até mesmo o que ainda precisa melhorar. Né, Vinícius? O que precisa melhorar e os avanços. Boa noite. Olá, Gilvan, boa noite para você, para todo mundo que está ligadinho aqui na TV Atalaia, no Jornal do Estado. Pois é, né, Gilvan, um marco na história da Previdência Social, tanto em Sergipe, mas também no Brasil, né, principalmente para quem depende de todos os benefícios da Previdência Social. Só para a gente ter uma ideia, né, no Brasil, cerca de 37 milhões de pessoas recebem um desses benefícios. E é justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora com o advogado previdenciarista, o Rodrigo Capistrano, que está aqui com a gente para falar, né? São 100 anos, centenário da Previdência Social, muitos avanços? Boa noite, Vinícius, boa noite, Gilvan, boa noite a todos. Na verdade, nesses 100 anos, a gente tem uma evolução da Previdência Social. A gente teve lá no início, em 1923, a proteção somente de uma categoria profissional, que foram os ferroviários. A gente veio evoluindo, hoje a gente tem a proteção de todos os trabalhadores urbanos, rurais, seja ele servidor público ou seja ele da iniciativa privada. E não só eles, como também aos seus dependentes. Então a gente pode falar que a Previdência Social brasileira ela é uma das mais abrangentes do mundo, com uma série de benefícios que abrange todos aqueles que contribuem para ela de alguma forma. Quais são os principais desafios nesse momento? A gente pode categorizar a informalidade, por exemplo? Sim, a gente hoje vive no nosso sistema, como ele é um sistema contributivo, a informalidade ele é um mal para a Previdência Social, porque as pessoas que não contribuem, elas estão deixando de pagar para que as pessoas que já estão no sistema recebam benefício. E assim a gente tendo os jovens hoje, né, o seu primeiro emprego sendo informal, não contribuindo para o INSS, e o envelhecimento da nossa população nos traz então uma ausência de contribuição. Assim o sistema pode entrar em colapso. De repente, a gente precisa de um incentivo para que essas pessoas venham a contribuir para o INSS. Então, nesse sentido, o que é que pode ser feito para melhorar? Pronto. Eu acredito que a gente precisa que o governo entre com uma campanha maciça para formalização. A criação do microempreendedor individual, ela já foi uma grande quebra de barreira, mas o custeio ainda é muito alto para quem ganha só um salário mínimo. De repente, algumas formas de que as empresas contribuam um pouco mais, pessoas que ganham um pouco mais também possam contribuir acima do teto, pode ser uma solução para que a Previdência se equilibre. Agora a gente viu que a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, agora com o governo Lula, a gente há essa perspectiva de revogar algumas medidas, já há essa estimativa, o que é que o senhor acha dessa? Qual é a sua avaliação? Eu acredito que o governo Lula, no seu plano de governo, ele prometeu algumas pequenas reformas na Previdência, mas eu ainda acho que é muito cedo para a gente falar isso, porque uma reforma da Previdência, ela precisaria de uma aprovação no Congresso. O Congresso ainda vai assumir agora em fevereiro. A gente não sabe qual vai ser a posição desse Congresso, mais pró-governo ou mais oposição, já que, na teoria, a oposição elegeu muita gente. Então, eu prefiro aguardar para a gente ver se as reformas que o plano de governo traz, elas vão poder ser implantadas. Muito obrigado, viu, Rodrigo, por sua participação e informações. Gilvan, eu volto com você. Vamos aguardar então, né, Vinícius? Obrigado, viu? Boa noite.